Agora são 5 horas da manhã, eu quero compartilhar algo com vocês muito importante que eu vi ontem. Eu vi uma coisa ontem acontecer gloriosa e que para muitos pareceu um entretenimento apenas. Mas para quem estava enxergando, viu um retrato do nosso tempo, do momento atual do Brasil. Era uma convocação e milhões de pessoas parando, esperando, com falta de ar, para saber se um nome ia estar nessa convocação. E você sabe o nome que foi chamado? Neymar. E antes que alguém tente reduzir isso a futebol, eu quero ir num lugar mais profundo e mais racional. Porque isso não é sobre um jogador, isso é sobre um povo tentando sentir uma coisa boa em meio a todo esse caos que está acontecendo no Brasil e no mundo. É o povo tentando lembrar que ainda existe um nós, tentando recuperar um pedaço de alegria que a vida adulta, que o estresse, que a divisão foram roubando aos poucos. E aqui está o ponto-chave. O Brasil está cansado. Isso não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Cansaço de notícias ruins, de tensões, de roubalheira, de cobrança, de comparações, de disputa, de vida rápida. E quando a mente do povo está cansada, ela vai procurar um ponto de encontro emocional, um símbolo, um momento que mesmo por pouco tempo as pessoas sintam parte da mesma coisa. É isso que uma convocação, torna um evento. É por isso que o nome vira esperança. Não é porque Neymar é perfeito, não é porque ele vai resolver tudo sozinho, mas porque ele simboliza uma possibilidade. E o brasileiro vive de esperança. Só que agora vem a parte mais importante. E é aqui que eu quero te alertar. Quando o povo se une, a energia se junta e em torno de um objetivo, o resultado nem sempre vai acontecer do jeito que todo mundo imagina. Às vezes o resultado nem vem, às vezes pode até decepcionar, às vezes dói. E mesmo assim, existe uma vitória escondida que quase ninguém sabe enxergar, que é a alegria real. E deveria estar no fato de que por um instante nós estávamos em consonância. Porque consonância é poder, consonância é direção, consonância é um povo lembrando que consegue caminhar para frente juntos. Isso é glorioso. Isso serve para a vida individual também. Você que está me ouvindo agora, quantas vezes você coloca toda a sua paz no seu resultado? Quantas vezes? Se der errado, eu desmorono. Se der errado, eu vou ficar muito triste. Só que isso vai te deixar refém das coisas que você não controla. O que eu quero te mostrar hoje aqui nesse vídeo é o seguinte: a mente forte, ela não vive apenas de resultado. A mente forte vive de alinhamento interno, direção, consistência, consonância entre o que você quer e o que você faz. Agora, pensa comigo. Ontem o Brasil estava unido por um nome, por uma convocação. E hoje a pergunta é essa: por que a gente não consegue se unir por um futuro melhor? Por que não conseguimos canalizar essa mesma energia, essa mesma expectativa, a mesma emoção para as próximas gerações? Para a educação, para a dignidade, para o trabalho, para a moradia, para a saúde mental e para a construção. Por que não, afinal de contas? E é aqui que a reflexão fica muito séria. O que está faltando aqui no Brasil não é força. O Brasil já é forte por natureza. O que está faltando é direção emocional. É pegar a emoção e transformar em disciplina coletiva, em compromisso e em postura. E não precisa ser político para isso. Aqui eu estou falando de um princípio humano. Quando as pessoas se unem em torno de uma visão, elas viram mais do que a soma das partes. E quando esse tipo de união acontece, mesmo que o resultado final não seja exatamente o que a gente queria, que a gente espera, alguma coisa já foi vencida, que é a apatia, a indiferença, a sensação de que nada presta e nada vale a pena. Porque o maior inimigo de uma nação e de uma pessoa é perder a capacidade de acreditar, perder a esperança. E aí eu quero fazer uma distinção. Existe esperança passiva e existe esperança ativa. A esperança passiva é quando você apenas espera, é quando você terceiriza, é quando você coloca tudo num evento, numa pessoa, num salvador, num milagre e fica assistindo a vida passar. A esperança ativa, por sua vez, é quando você usa a emoção como um combustível para agir. É quando você começa a transformar um sentimento bonito em uma rotina, em um comportamento, em uma escolha. Então eu vou te dar aqui 3 princípios para você aplicar na sua vida a partir disso. E eu estou falando com você, não estou falando com o Brasil, porque a nação muda e mudará quando as pessoas mudarem. Por isso que estou falando com você. E aqui vai o primeiro princípio. Emoção é boa, mas a emoção sem direção só vira descarga. Você vibra hoje e amanhã você cai no mesmo buraco.
Porque é isso que muita gente vive num ciclo. Vive empolgado, prometendo, postando, falando, sonhando e acaba voltando pro zero. Não é porque essa pessoa é fraca, mas é porque ela não converteu a emoção em um sistema. Se ontem você sentiu, por exemplo, esperança, hoje você precisa de um ato, de um motivo para ação. Um ato pequeno, mas que seja real, porque a mente forte é construída por ações pequenas repetidas. Aqui vai o segundo princípio. A consonância não é só todo mundo sentir a mesma coisa. A consonância é você alinhar o que você deseja com o que você pratica. Por exemplo, você quer paz? Então você tem que cortar o ruído. Você quer crescer? Então você aceita o desconforto do básico. Você tem que treinar, estudar, trabalhar, executar, dormir melhor, organizar a vida, poupar. Você quer prosperar, por exemplo? Então para de viver no impulso, porque não existe crescimento com uma mente desgovernada. E aqui vai o terceiro princípio. O resultado não define o valor do processo. Isso aqui é maturidade. Às vezes, você vai fazer tudo certo e você não vai ganhar nada. Às vezes, você vai lutar e o resultado não vai ser satisfatório para você. E mesmo assim, o processo vai te transformar. O processo vai te fortalecer. O processo vai te educar. O processo vai te deixar pronto para a próxima fase. E isso vale também para um time de futebol. E também vale para você. Agora, deixa eu amarrar isso aqui tudo em uma imagem criada. Permita. Ontem, milhões de pessoas e você estava unido por uma esperança. E aqui eu não estou discutindo se foi certo ou foi errado, se foi merecido ou não foi merecido. Eu estou dizendo isso porque é um sinal de que ainda existe algo vivo dentro de nós brasileiros. Ainda existe o desejo de pertencimento. Ainda existe o desejo de celebrar. E também a fome de um futuro melhor. E se essa chama existe, não dá para construir mais do que um momento. Dá para construir um caminho para um lugar glorioso. Então o que eu proponho para você é muito simples e prático. E aqui eu quero fechar com uma frase que você precisa lembrar. A alegria não pode estar só no resultado. A alegria, ela tem que estar no alinhamento, no povo em consonância, na mente em consonância, no coração em consonância com a direção. Porque isso é o que constrói um futuro. E se ontem, por exemplo, nós conseguimos nos unir por um símbolo, nós também conseguiremos mudar o mundo, nos unindo por algo maior, por um futuro melhor, algo mais digno e mais forte para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E isso começa em você, começa em mim, começa em você aprender a governar aí dentro de você. Começa com a sua mente tranquila e calma, porque uma mente tranquila e calma vira uma vida forte. E a vida forte é o que sustenta qualquer nação. Agora, se você gostou desse vídeo de verdade, comenta aqui Brasil e me diz o que você mais quer ver renascer no nosso povo. É a esperança, é a união ou a disciplina? Decifra o código ou o código te decifra.